Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lip-Sync, São Paulo. História das religiões. Hinduísmo. Todos os dias antes do amanhecer, incontáveis hindus levantam para se banharem. Em sua maioria vivem na Índia, mas também em lugares distantes como Singapura e Washington. O banho matinal não apenas purifica seus corpos, mas também seus espíritos. Em seguida, vários hindus realizam um ritual conhecido como puja. Trata-se de um ato de adoração durante o qual queimam incensos e fazem oferendas de flores, frutas, leite ou doces para uma estátua ou imagem de um entre as centenas de deuses, deusas ou espíritos hindus. Alguns praticam um sistema de exercícios conhecido como yoga. Praticam o controle da respiração, sentados por várias horas na famosa postura de lótus. O hinduísmo abrange uma ampla gama de crenças e práticas. Com efeito, muitas doutrinas e práticas do hinduísmo parecem ser contraditórias, conforme o antigo se mescla ao moderno. O significado mais comum da palavra sânscrita Veda é verdade ou conhecimento, e tem relação com a palavra wit, da língua inglesa. Mas a palavra Veda costuma ser especificamente utilizada em referência às antigas escrituras hindus. As partes mais antigas dos textos védicos estão organizadas em 4 conjuntos distintos de versos chamados Samhitas. O Rig Samhita, por si só, contém mais de 1000 hinos individuais, compostos de mais de 10.000 versos divididos em 10 livros. Segundo a tradição hindu, sábios inspirados, denominados rishis, teriam ouvido esses versos diretamente dos deuses. Cada um desses poemas religiosos é dirigido em geral a um dos deuses, deusas ou espíritos védicos, os quais representam forças naturais, tais como o sol, a lua e o vento. O deus mencionado com mais frequência é Indra, que se assemelha ao Zeus da mitologia grega. Vários poemas do Rig Samhita louvam a majestade e o poder de Indra. Louvo o heróico Indra, cujo poderoso trabalho separou a terra do céu. Indra conduz o sol como uma veloz carruagem que o traz aos seus adoradores. Como um rio, ele está sempre ativo e nunca descansa. Com a luz, ele destrói a escuridão. Na antiga tradição hindu de adoração e sacrifício, os 1028 hinos do Rig Veda eram recitados durante as cerimônias religiosas. Alguns desses versos ainda são recitados em casamentos, funerais e ritos de iniciação. Os simples atos de recitá-los é sagrado, assim como o som produzido. Os eruditos modernos não conhecem em detalhes os rituais religiosos praticados durante os tempos védicos, mas eles sabem que a poesia do Rig Samhita era recitada como parte de rituais muito complexos. A realização de tais rituais podia durar semanas, meses ou até um ano. A presença de vários sacerdotes era necessária, pois cada um se especializava em uma das partes da cerimônia. Durante a Era Védica, a atividade devocional mais especializada era o ritual do soma. Soma era um líquido obtido pela maceração de certos vegetais. Enquanto colhiam as plantas, os sacerdotes cantavam hinos relacionados à busca e ao corte da planta do soma.
Os Brahmanas, compostos aproximadamente entre 1800 a.C., adotam um tom insistente ao defender tanto a importância dos rituais quanto o costume de presentear os sacerdotes que os realizam. De fato, muitos dos Upanishads, os quase 300 últimos livros que compõem os textos védicos, censuravam o sistema religioso védico prestes a desaparecer e a ser substituído. Com efeito, os primeiros textos védicos não mencionam as crenças e as práticas que os contemporâneos costumam associar ao hinduísmo. Os Samhitas indicam que os antigos indianos comiam carne de vaca. Mas ao longo dos séculos, a vaca tornou-se um animal sagrado, um símbolo da fertilidade da terra. Comer sua carne tornou-se um pecado. Os primeiros Vedas descrevem uma vida após a morte. Posteriormente, os Upanishads introduziram uma ideia diferente, a reencarnação. Os hindus passaram a acreditar que as almas não iluminadas estão presas a um ciclo contínuo de morte e renascimento. Moksha, a liberdade do doloroso ciclo de morte e renascimento, tornou-se a meta dos que se dedicam à meditação e à autodisciplina. É provável que as crenças e práticas védicas tinham sido ofuscadas por revoltas religiosas contra a dominação dos sacerdotes e seus rituais rebuscados. As tradições religiosas do jainismo e do budismo, iniciadas no século VI a.C., viriam a se tornar os mais famosos desses movimentos de protesto. O budismo e o jainismo foram, em parte, uma reação ao sistema de castas. Esse sistema é composto de 4 níveis: os brahmanes, ou sacerdotes, os kshatriyas, ou guerreiros, os vaishyas, ou trabalhadores, e os shudras, ou intocáveis. Essas castas eram rígidas e não era possível transitar entre elas. Uma mulher poderia mudar de casta através do casamento, mas o homem ficava preso à sua casta, nascia em uma casta e tinha que seguir as regras de comportamento daquela casta. Os brahmanes eram encarregados dos rituais, e em sua ausência a casta mais elevada se ocupava dos rituais. A obsessão por rituais marginalizou grandes setores da população, alienou-os totalmente de qualquer crença espiritual ou religiosa, pois não podiam tomar parte desses rituais. Eles podiam contratar um brahmane para realizar o ritual, mas não participavam do ritual propriamente dito, ficavam alheios a ele. O desenvolvimento do budismo e do jainismo tem aí uma de suas razões, sendo uma reação contra o extremismo de casta e de ritual. As doutrinas filosóficas e éticas dos jainistas e dos budistas mudaram a natureza do hinduísmo. Os rituais védicos foram ficando em segundo plano a partir do século VI a.C. Teve início uma nova era de desenvolvimento do hinduísmo. Em 326 a.C., as tropas de Alexandre Magno cruzaram o rio Indo, situado no noroeste da Índia. Na época, a iminência do ataque parecia evidente e os dirigentes de vários territórios indianos haviam se associado. Isto criou o que viria a ser chamado o Império dos Maurya. Os soldados de Alexandre, porém, se recusaram a ir além do rio Indo. Mas a política indiana já havia mudado. Em cerca de 250 a.C., Ashoka tornou-se imperador da dinastia dos Maurya. Expandiu o império por meio de violentas guerras de conquista, durante as quais centenas de milhares de pessoas morreram. Farto do derramamento de sangue, Ashoka voltou-se para a fé budista em busca de consolação. Ele influenciou profundamente a vida religiosa indiana devido ao apoio oferecido aos budistas. O apoio real ao budismo e ao jainismo continuou ao longo de um milênio, o que explica, em parte, a ausência de monumentos religiosos hinduístas antes do século IX da era cristã. Embora poucos edifícios religiosos hindus tenham sobrevivido, as bibliotecas mostram que o hinduísmo estava reagindo aos desafios colocados por budistas e jainistas, porém de forma mais intelectual do que material.
A resposta hindu assumiu duas formas. Primeiro, os hindus reestruturaram seus sistemas filosófico e teológico. Aprofundaram ideias budistas e jainistas ou criaram argumentos contra elas. Por exemplo, os hindus aceitaram a crença em reencarnações. Adotaram outros conceitos como o karma, que é a soma das influências negativas e positivas geradas por boas e más ações. Os hindus também abraçaram a ideia de que o karma pode ter um impacto que se propaga ao longo de várias encarnações, mas rejeitaram a noção de que Buda tivesse aprendido o caminho para a salvação. O segundo tipo de resposta hindu foi a ênfase à adoração de divindades pessoais. Os deuses que se tornaram objeto de adoração não eram os mesmos encontrados nos textos védicos. Vishnu, Shiva, Krishna e Rama ganharam destaque, ao passo que Indra e os outros declinaram. Os Upanishads continham algumas indicações das respostas da filosofia hindu ao budismo e ao jainismo. Por exemplo, o Taittiriya Upanishad começa com várias afirmações que são citações quase exatas de tratados budistas. Entretanto, em sua continuação, o Taittiriya Upanishad conclui que existe um verdadeiro ser interior, o que os budistas negam. Os filósofos e teólogos hindus começaram a sistematizar ideias que não haviam sido plenamente desenvolvidas nos Upanishads. No fim do século VIII e início do século IX d.C., um filósofo talentoso chamado Shankara viria a se tornar o mais célebre expoente da posição que veio a ser conhecida como Advaita Vedanta. Advaita significa literalmente não dual. O Advaita Vedanta afirma, portanto, que a realidade suprema, ou Brahma, e o ser individual, ou Atman, são um só. Shankara afirmou que os deuses são formas interiores de Brahma e que as pessoas não se prejudicavam adorando um deus pessoal. O próprio Shankara era adorador de Shiva. Shankara acreditava que, no fim, cada um deveria ultrapassar essa dependência das deidades individuais. Disse que cada um de nós viria a compreender que os diversos deuses são reflexos imperfeitos do que ele chamava de Brahma sem atributos. O Advaita Vedanta de Shankaracharya é uma posição muito forte na Índia. A questão é, por que é uma posição tão forte? Os românticos alemães do século XIX e, particularmente, Schopenhauer, se interessaram muito pelo Advaita Vedanta. Por quê? Porque é não dual. E isso era bem diferente das tradições que os românticos alemães viam penetrar na Europa desde o tempo de Cristo. Então, em vez de olhar para o similar às suas próprias tradições, posições dualistas, eles dirigiram seu olhar para o não dualismo. Embora essa posição seja certamente interessante e atualmente seja adotada por muitos hindus, sendo também aquela que as pessoas costumam assimilar ao hinduísmo, nem todos os hindus acreditam nela. Existem posições duais, posições dualistas, posições Dvaita, nas quais Atman e Brahma são vistos como separados, distintos, como dois. Os primeiros séculos da era cristã testemunharam uma imensa explosão de energia criativa na Índia. Havia teatro, poesia, histórias e muitas outras formas de literatura que expressavam a nova criatividade dentro da civilização hindu. Duas obras vieram a ter importância tanto literária quanto religiosa. Uma delas foi o poema épico chamado Mahabharata, cujo título poderia ser traduzido por O Grande Livro dos Bharatas. Bharat foi o ancestral de duas famílias reais, os Kauravas e os Pandavas. 5 príncipes Pandavas perderam seus direitos de reinar num jogo de dados. Os Kauravas ganhavam o reino, que deveria ser devolvido aos Pandavas depois de um período de 13 anos. Mas no 13º ano, os Kauravas não cumpriram sua promessa. O resultado foi a Grande Guerra dos Bharatas.
18 capítulos específicos do Mahabharata tornaram-se, por sua própria conta, uma escritura sagrada. Esses 18 capítulos são conhecidos como Bhagavad Gita, que significa Canto do Senhor. A Gita é um diálogo entre o príncipe Pandava, Arjuna, e o cocheiro de sua carruagem, que é o deus hindu Krishna, em forma humana. Krishna instrui Arjuna sobre a natureza da realidade. A certa altura, Arjuna olha para as fileiras opostas do campo de batalha, para o exército dos Kaurava. Entre os seus oponentes estão seus primos, um antigo mestre e outros amigos. Ele se enche de terror e remorso ao pensar que terá que matá-los. Ao longo da Gita, Krishna ouve com paciência enquanto Arjuna se aflige ao pensar nas potenciais consequências da matança. Krishna refuta cada uma das objeções de Arjuna, revelando sua própria natureza divina. O guerreiro Arjuna logo se conscientiza de que Krishna determina o curso de todos os acontecimentos. E Krishna diz a Arjuna que seu dever divinamente estabelecido é o de lutar. Não podemos esquecer que Arjuna é um guerreiro, nasceu como um guerreiro. E Krishna está apenas lhe indicando que ele deve seguir seu Swadharma, sua natureza, a natureza do seu ser que, como Kshatriya, como guerreiro, é a de lutar, independentemente de suas relações com seus oponentes. Então, sendo assim, se Arjuna agisse de outra maneira, por exemplo, seguindo sua dharma, a natureza de um brahmane, de uma outra casta, da casta dos sacerdotes, estaria fazendo a pior coisa possível. Arjuna é um guerreiro e, como tal, seu dever ou dharma é lutar. Arjuna deve lutar. Krishna declara que nenhum karma negativo resultará disso desde que Arjuna se concentre na tarefa em si mesma, realizando-a sem desejo de ganhos pessoais. Como Krishna diz a Arjuna: Estes nossos corpos perecem, mas as Escrituras declaram que a alma é eterna, indestrutível e insondável. Sendo assim, lute, ó filho de Pandu. Aqueles que acreditam matar e aqueles que acreditam que são mortos não compreendem verdadeiramente que não matam e não são mortos. A civilização hindu tem uma longa história. Seus membros mais instruídos e cultos têm uma tendência a preservar formas mais antigas de sua cultura. Eles aceitam novas formas como se fossem meras extensões do sistema anterior. Novas formas e novas ideias apenas adicionam mais camadas de cultura, coexistindo com crenças e costumes mais antigos. Alguns autores confundiram a persistência das formas antigas com imutabilidade e estagnação, mas isso também proporciona um sentido de permanência, assimilando ao mesmo tempo grandes mudanças. A religião hindu não tem um fundador específico. Há muitas crenças na tradição de que foram herdadas. Algumas pessoas adotam uma crença devocional em relação ao Supremo, outras seguem um caminho de Gyana, que é o caminho do conhecimento e do reconhecimento. Existem várias abordagens. Existe o Karma Yoga, que é o caminho do serviço desinteressado, e assim por diante. Praticamente qualquer tradição ou crença que é seguida tem algum paralelo dentro da tradição hindu. O símbolo pode ser ligeiramente diferente, mas o que representa tem seu paralelo dentro da tradição hindu. Na Índia é possível viver numa casa onde mora 3 ou 4 pessoas, e cada uma se aproxima do Supremo de uma maneira particular. Na verdade, pode até haver um cristão morando na casa e outro morador pode ser um hindu, todos morando na mesma casa. E todos têm respeito um pelos outros. Porque o fundamento do hinduísmo é um mesmo ser se manifestando de diversas maneiras. Em outra categoria de livros, chamados Dharma Shastras, ou livros da lei, os escritores brahmanes da Índia descreveram a vida como uma série de categorias lógicas. Por exemplo, dividiram a vida do homem, mas não a da mulher, em estágios distintos. Durante a juventude, um homem deve ser estudante e aprender os Vedas de um professor experiente. Depois deve tornar-se um chefe de família, responsabilizando-se pela reprodução e preservação do mundo material. Um homem que avança em idade deve ir se afastando das coisas do mundo.
Se por um lado as leis de Manu preconizam o celibato dos jovens, um outro texto hindu dos primeiros séculos da era cristã, o Kama Sutra, instrui quanto às várias maneiras que o homem e a mulher maduros podem utilizar para usufruir dos prazeres do amor. O Kama Sutra tornou-se um manual sexual famoso ou infame. O Kama Sutra descreve em linguagem parcialmente metafórica um impressionante número de técnicas de relação sexual. Neste ponto parece haver uma contradição entre o gozo dos prazeres do corpo e o cuidado com a alma. Mas devemos nos lembrar de que os hindus acreditam que diferentes comportamentos são adequados a cada estágio da vida. O estudante deve ser celibatário, e o chefe de família deve se envolver com a paixão sensorial. Esta abordagem parece colocar cada coisa em seu devido lugar. Tal esforço para incluir todas as possibilidades humanas dentro do sistema levou alguns a considerarem o hinduísmo um estilo de vida mais do que como religião, no sentido europeu e americano. Uma outra dimensão do estilo de vida hindu surgiu no que poderia ser chamado de Baixa Idade Média da Índia. Esta nova dimensão era um sistema bastante desenvolvido de astrologia e continuou a ser parte importante da vida hindu. Extensos manuais sobre o assunto eram facilmente encontrados, e o astrólogo de calçada tornou-se uma figura importante em todas as cidades e vilarejos. No caso de decisões importantes como a realização de um casamento, os horóscopos da noiva e do noivo recebiam um cuidadoso estudo. Os horóscopos também eram consultados para escolher o dia mais auspicioso para o casamento. Assim, tanto as estrelas como as fases da lua, os dias do mês e as horas do dia têm um papel de destaque na vida dos hindus. Dessa maneira, a astrologia se assemelha à água como um dos elementos práticos do hinduísmo. Hindus, judeus, cristãos e muçulmanos utilizam a água tanto física quanto simbolicamente, como substância de purificação. Os cristãos entram em uma nova vida através do batismo. Os muçulmanos têm que se lavar antes de orar para se purificarem. Da mesma maneira, os hindus consideram o banho como um ato que remove qualquer forma de impureza, razão pela qual a maioria dos hindus se banha todas as manhãs. Os hindus consideram o rio Ganges, no norte da Índia, como a água mais pura do mundo. Muitos hindus acreditam que um banho no Ganges elimina todos os pecados. Os idosos às vezes escolhem passar seus últimos dias à beira desse rio, particularmente em uma das cidades sagradas por onde ele flui. Após a morte, eles são cremados e suas cinzas são espalhadas sobre o rio. Durante os séculos IV e V d.C., o hinduísmo ressurgiu como religião dominante na Índia depois de superar os desafios colocados pelo budismo e jainismo. Os milhares de templos construídos durante esse período eram apenas os símbolos mais óbvios do renascimento hindu. Ellora, localizada na Índia Central, perto da cidade de Aurangabad, apresenta uma série de grutas que foram ampliadas e decoradas por muitas gerações de escultores de pedra. O mais impressionante monumento de Ellora, contudo, é o templo Kailasana, do século VIII, dedicado a Shiva. Por meio da construção de templos, a iconografia, o simbolismo visual da estatuária religiosa, tornou-se muito importante. Em culturas nas quais poucas pessoas eram capazes de ler, os símbolos conhecidos permitiam que os iletrados compreendessem a mensagem transmitida pelas construções religiosas. Os vários deuses e as histórias dos seus feitos adquiriram uma forma padronizada de apresentação. Shiva, por exemplo, é frequentemente retratado como um dançarino. A ideia religiosa é que a dança de Shiva mantém o universo em movimento. Outra representação de Shiva é a do Mahayogi, o meditador cósmico. Essas imagens apresentam Shiva sentado na postura de lótus, com os olhos apenas entreabertos, focalizando a ponta de seu nariz. Como outros ascetas errantes, Shiva está sentado sobre uma pele animal. Seus cabelos estão enrolados no topo da cabeça e disse que é deles que o Ganges flui. A ideia simbolizada aí
é a de que a meditação de Shiva cria e sustenta o universo. As imagens dos deuses hindus são instaladas nos templos e são tratadas como se fossem pessoas. As imagens são adoradas por meio de orações e oferendas de alimentos, além de serem banhadas e vestidas regularmente. Judeus, cristãos e muçulmanos consideram a adoração de imagens como idolatria. Mas os hindus sabem que Deus existe espiritualmente e não pode ser reduzido a uma imagem ou estátua. Embora mostrem grande respeito pelas imagens em si mesmas, os hindus cultuam na realidade o que as imagens representam. Na maneira hindu de ver as coisas, só há um ser que se manifesta de diversas maneiras. As deidades são cristalizações desses princípios. A mesma consciência universal se manifesta em cada deidade, mas é uma das naturezas de Deus ou um dos sabores de Deus que é representado pelas deidades. Por exemplo, o aspecto de Deus que remove os obstáculos é personificado como Ganesha, mas sob o aspecto externo está a mesma consciência onipotente. Quando adoradores hindus se dirigem a um templo particular, realizam os rituais de puja, isto é, a adoração composta por oferecimento de alimentos e orações para a imagem do Deus. Acredita-se que a deidade absorva a essência do alimento e da roupa a ela oferecida. Os adoradores hindus ganham mérito espiritual por meio das oferendas aos deuses. Também ganham reputação de pessoas que oferecem sacrifícios, o que aumenta o seu prestígio dentro da sociedade. Puja no templo, porém, é um evento relativamente raro na vida do hindu comum, que costuma oferecer um puja diário a um pequeno templo dentro de sua própria casa. No hinduísmo, não existe um dia específico do Senhor, ou Sabá, como têm os judeus e os cristãos, embora os hindus celebrem frequentemente festivais em homenagem a um deus ou outro. Um dos mais famosos entre esses festivais é o Ram Lila, ou Saga de Rama, que é especialmente popular no norte da Índia. O Ramayana é quase tão popular e influente quanto os Mahabharata e seus capítulos sagrados, a Bhagavad Gita. No Ramayana, o deus Rama assume a forma humana de um príncipe. A história se desenrola em torno do sequestro de Sita, esposa de Rama, pelo demônio chamado Ravana. Rama e seu irmão Lakshmana buscam Sita e seu capturador, e disso decorrem muitas aventuras. Rama faz uma aliança com Hanuman, e finalmente ele e Lakshmana confrontam o demônio na ilha do Sri Lanka. Utilizando o poder divino de Rama e de milhares de macacos do exército de Hanuman, os heróis matam o demônio. Durante o Ramalila, associações de bairros patrocinam uma série de atividades que se estendem por uma semana. A cada noite, as associações de bairro realizam apresentações para contar a história do Ramayana. As peças dão aos artistas amadores a chance de mostrar seus talentos. As associações de bairro também constroem um imenso boneco do demônio Ravana em papel machê. O ponto culminante do festival é o momento em que o demônio é queimado. No século XI da era cristã, diversas forças internas e externas atuando na Índia contribuíram para dar ao hinduísmo sua forma moderna. A primeira e mais significativa força externa foi a chegada dos muçulmanos. Os muçulmanos provenientes da Ásia Central e do Afeganistão viriam a ter grande impacto na vida indiana. O sultão Mahmud, governante de Ghazna nos séculos X e XI, região atualmente chamada de Afeganistão, ordenou as primeiras grandes invasões muçulmanas pelo Estreito de Khyber.
Suas motivações principais eram aparentemente econômicas. Mahmud queria transformar Ghazna, a cidade capital, em uma das maiores cidades do mundo islâmico. Ele tentou atrair para sua corte os mais destacados poetas, figuras literárias e eruditas. Mas isso exigia mais riquezas do que as geradas pelo reino. Mahmud voltou-se então para os templos de sua vizinha, a Índia. Seu patrimônio era abundante em pedras preciosas. Mahmud cobiçou os objetos de ouro e prata que ele via dedicados à idolatria. Foi uma excelente oportunidade para associar pura ganância a zelo religioso. Os exércitos muçulmanos começaram a entrar na Índia regularmente. Mahmud de Ghazna foi o primeiro de uma longa série de conquistadores e imigrantes muçulmanos que foram para a Índia a partir da Ásia Central, do Irã e do Afeganistão. Todos foram fazer fortuna na Índia. O Islã tornou-se forte na Índia e influenciou o hinduísmo de duas maneiras. O misticismo islâmico muitas vezes se mesclou ao misticismo hindu e seu monoteísmo acentuou as tendências monoteístas hindus. Por outro lado, a maioria dos hindus rejeitou o Islã. Essa reação negativa fortaleceu suas próprias crenças religiosas hindus. Os movimentos Bhakti renovaram o hinduísmo entre os séculos IX e XVIII da era cristã. Os devotos não estavam interessados nas áridas doutrinas filosóficas dos adeptos do Advaita, que discutiam a realidade última e única do ser. Os Bhaktis, ao contrário, concentravam-se no amor estático por Deus. Abraçaram plenamente os conceitos de sacrifício, entrega e devoção, implícitos na palavra Bhakti. Os movimentos Bhakti também eram altamente pessoais. Os Bhaktis adoravam um Deus pessoal e não o ser absoluto, sem atributos descrito pelos adeptos do Advaita. Os crentes imitavam os santos poetas, essenciais para o movimento. As histórias das vidas desses poetas estáticos eram bem conhecidas. Um dos movimentos devocionais que mais se desenvolveu tinha por objeto um ser humano conhecido como Krishna. Acreditava-se que Krishna era uma manifestação do deus Vishnu. Os seguidores de Krishna o reconheciam como divino. Vishnu era apenas mais um de seus nomes. O lugar de Krishna no hinduísmo lembra o de Jesus no cristianismo. Cristo é considerado por seus seguidores como Deus encarnado, enquanto Krishna seria Deus manifesto num corpo. Alguns dos santos poetas eram mulheres, e os movimentos Bhakti costumavam atribuir à mulher um lugar central. Radha, a consorte de Krishna, tornou-se a personagem modelo para seguidores homens e mulheres. A devoção altruísta de Radha e Krishna tornou-se o modelo a ser seguido por todos os devotos de Krishna. Ao longo do século XIX, o hinduísmo gradualmente tomou uma nova consciência de si mesmo. Os hindus começaram a se definir de forma mais precisa, em contraste com outras religiões, tais como o Islã e cristianismo. Quando chegaram à Índia no início do século XVII, comerciantes britânicos buscaram concessões comerciais dos imperadores mongóis que eram muçulmanos. Posteriormente, perceberam que a maioria do povo não era muçulmana. Foi somente no início do século XIX que o termo hinduísmo se disseminou. Os indianos adotaram o termo cunhado pelos ingleses. É muito confuso o fato de hinduísmo não ser um termo nativo. Os hindus não se referiam a si mesmos assim antes dos ingleses. Os ingleses usaram esse termo, em parte, como uma forma de distinguir entre hindus e muçulmanos. A questão também acabou se tornando política, pois se você chama a si mesmo de hindu, você atribui a si mesmo mais poder, porque a população se chamava assim em oposição aos muçulmanos. Sendo assim, o termo não é nativo.
Atualmente, é claro, ele ganhou vida própria e é usado pelos indianos para descrever essas religiões do sul da Ásia. As religiões que excluem o Islã, o cristianismo, o budismo e o jainismo são todas chamadas hinduísmo. É um termo abrangente. Ram Mohan Roy foi uma das figuras principais envolvidas no moderno desenvolvimento do hinduísmo. Roy dizia que o declínio das crenças e costumes sociais hindus era decorrência de séculos de dominação muçulmana. Com pouco mais de 20 anos, Roy começou a adquirir terras. Ele se mudou para Calcutá, a capital da Índia Britânica. Lá começou a emprestar dinheiro aos jovens ingleses que trabalhavam para a Companhia das Índias Orientais. Mais tarde, Roy recebeu um cargo no setor financeiro da companhia e isso lhe deu um acesso ainda maior aos ingleses. Ram Mohan Roy celebrava o governo britânico que, em suas palavras, trazia a benéfica influência de um tratamento benévolo e indulgente. Roy acreditava que o domínio britânico permitiria que os hindus retomassem os puros ensinamentos do seu passado ancestral. Outra tendência teve início no século XIX, a ligação entre hinduísmo e política indiana. Bal Gangadhar Tilak foi um líder que percebeu rapidamente que o recurso à religião poderia mobilizar as massas hindus. Tilak era um implacável oponente do domínio britânico. Embora fosse instruído em direito, recusou-se a ter qualquer relação com as carreiras disponíveis nas cortes britânicas. Em vez disso, tornou-se editor do jornal denominado Kesari, que era publicado em Marathi, a língua de sua região natal. As ideias defendidas por Tilak o levaram à prisão inúmeras vezes, acusado de incitar oposição aos britânicos e conflitos coletivos. Os ingleses impuseram severa censura aos discursos políticos na Índia. Quando Tilak morreu em 1920, ele era provavelmente o líder mais popular do Partido do Congresso Nacional Indiano. Sua retórica anti-britânica teve consequências duradouras. Mohandas Gandhi nasceu num pequeno vilarejo em Porbandar, no estádio de Gujarat, na costa ocidental da Índia. Seu pai era primeiro-ministro do governo local. A família de Gandhi pertencia à casta Bania, de mercadores hindus. Ao longo dos séculos, eles haviam absorvido profundamente os princípios éticos do jainismo, particularmente os ensinamentos de Ahimsa, ou total não violência. Ahimsa significa a não violência total, ou seja, a não violência em pensamentos, palavras e atos. E essa filosofia de Ahimsa não pode ser realizada plenamente pelos indivíduos ou pessoas comuns. Mas Gandhi tinha a seguinte percepção, como um estudante na escola. Ele ou ela aspira a receber nota 10, mas nem todos os estudantes que frequentam a escola têm nota 10, mas todos esperam alcançá-la. Da mesma maneira, podemos nunca conseguir ser totalmente não violentos na vida, mas devemos continuamente buscar alcançar esse nível à medida das nossas possibilidades. Durante a Primeira Guerra Mundial, Gandhi deu grande apoio à causa britânica. Ele esperava que a cooperação resultasse depois em concessões políticas por parte do Império Britânico. Ao contrário, os ingleses decretaram leis extremamente repressivas que limitavam os direitos políticos dos indianos. Gandhi tornou-se então um forte oponente ao domínio britânico. Se antes usar elegantes ternos e chapéus confeccionados em Londres, passou a vestir-se com uma simples túnica branca, como as usadas pelos ascetas errantes. Gandhi começou a se dirigir às massas com a linguagem da religião. Ele descrevia sua tática com a expressão satyagraha, uma refinada palavra sânscrita que significa constância na verdade. A verdade significava muito para ele, teve uma importância tremenda para o meu avô em toda a sua vida. Houve uma época em que ele dizia, Deus é verdade. Então, mais tarde, ele percebeu que a verdade é Deus. O que realmente estamos tentando é alcançar essa verdade suprema, e isso é alcançar a Deus, alcançar o pleno estado divino.
Ele chamava seu movimento de Satyagraha, que é uma combinação de duas palavras sânscritas. Satya significa verdade e agraha significa busca de. Ele sentia que todos nós, indivíduos, estamos constantemente buscando a verdade e temos que buscá-la sinceramente se buscamos a salvação. Gandhi aprendera muito com Tilak sobre como recorrer à religião para impelir as massas indianas. Mas ao contrário de Tilak, que elogiava atos políticos violentos, Gandhi enfatizava a tolerância e o caráter inclusivo do hinduísmo. Em vida, Gandhi tornou-se conhecido como Mahatma, um título cujo significado é grande alma. Como Mahatma, ele tentou trazer os não-hindus para o movimento pela independência. Ele veio a perceber que a Índia era constituída por diversas religiões. Há uma significativa população muçulmana, uma significativa população cristã e pessoas que acreditavam em muitas outras religiões tribais. Então, trata-se de um conglomerado de diferentes credos religiosos e não podíamos desejar eliminá-las. Não podíamos declarar a Índia um estado hindu e esquecer o resto das pessoas. O país tinha que sobreviver como um estado leigo que daria oportunidades iguais e direitos iguais às diferentes religiões e às pessoas que acreditavam nessas diferentes religiões. Assim, quando ele percebeu a existência de todos esses fatores, acho que ele percebeu que seria sábio mudar as crenças das pessoas. Entre 1919 e 1924, ele forjou uma aliança entre o Congresso Nacional e um grupo de jovens líderes muçulmanos. Essa aliança foi sempre frágil. Gandhi costumava usar símbolos hindus para propósitos políticos. Por exemplo, ele pedia constantemente que os muçulmanos abolissem o ritual de sacrifício de vacas. Os muçulmanos não faziam objeção ao consumo de carne de boi, e na festa de comemoração do sacrifício de Abrão, frequentemente realizavam um sacrifício ritual de vacas. Como Tilak, Gandhi adotou a vaca como símbolo da Índia hindu. Em seu espírito, a mãe vaca estava intimamente associada à mãe Índia. Se os muçulmanos consideravam a abordagem de Gandhi hindu demais, muitos outros pensavam que Gandhi era insuficientemente hindu. Não acho que ele era um hindu no sentido tradicional. Não praticava nenhum dos rituais do hinduísmo. Não acreditava nesses rituais. Ele acreditava no respeito a todas as religiões do mundo. E por isso ele as estudava. De fato, uma de suas frases famosas é que um estudo amigável de todas as escrituras é um dever sagrado de todos os indivíduos. Ele realizou esse estudo amigável. Estudou a Bíblia, estudou o Antigo Testamento, estudou o Alcorão e tudo mais. Ele estudou todas essas escrituras e extraiu de cada uma delas o que achou que seria útil para a sua vida pessoal, incorporando isso em seu estilo de vida. Ele foi capaz de demonstrar respeito por todas as diferentes religiões e delas incorporar o que achava útil. E, de certa maneira, poderíamos dizer que sua religião e sua prática da religião, embora fosse substancialmente hindu, era também substancialmente ecumênica. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Índia Britânica se dividiu. Um novo país chamado Paquistão era majoritariamente muçulmano e a Índia era majoritariamente hindu. Vários milhões de muçulmanos permaneceram na Índia e Gandhi se empenhou em desfazer a fissura entre muçulmanos e hindus.
Muitos começaram a ridicularizá-lo, chamando-o de Mohammed Gandhi. Em 1948, Nathuram Godse aproximou-se de Gandhi quando este se dirigia a uma reunião de orações e nele atirou, matando-o. Como podemos constatar, o debate continua no interior do hinduísmo a respeito da natureza dessa religião. O hinduísmo não é apenas uma crença viva, é também uma crença vívida e uma grande variedade de crenças e práticas coexistem dentro dele. Após quase 40 séculos de existência, o hinduísmo continua em formação. Nenhuma versão exclusiva foi capaz de determinar as doutrinas hindus e seus valores. Talvez o fato mais notável seja a sobrevivência e a adaptação de uma tradição religiosa por um período tão longo. O hinduísmo é uma das mais antigas religiões do mundo. Apesar dos impactos e tensões pelos quais passou, aproximadamente 1 bilhão de indivíduos, de uma forma ou de outra, identificam-se como hindus.